Boa noite a todos. É com grande prazer que estamos aqui novamente, né, para o nosso curso Encantar a Política, promovido pelo CTAP, curso de Teologia para Agentes de Pastoral. Quero dar as boas-vindas a todos, boa noite, sejam todos bem-vindos. E hoje nós estamos no nosso terceiro encontro, de um total de 5. Nós já tivemos 2 anteriores, hoje é o terceiro, teremos mais 2 a semana que vem. Depois eu vou passar para vocês, tá? E hoje o nosso tema é muito interessante, como todos, né? Encantar a Política, Ciência e Arte do Bem Comum. Teremos como assessoria hoje da professora doutora Dolaine Regina Santos, que será agora apresentada pela Maria Ângela. Vou passar a palavra para Maria Ângela, depois nós voltamos então. Maria Ângela, por favor. Ok, Obrigada. Boa noite a todos, muito bom estar aqui, a gente já está no terceiro encontro, então eu vou apresentar a Dolaine, porque a Dolaine é minha amiga, né, quase comadre. Dolaine é aqui da Diocese de Jundiaí, como eu, a Dolaine é daqui, já nasceu aqui, ela é daqui da cidade, né, eu vim só faz 12 anos. Dolaine estuda muito e é uma batalhadora, né, a vida inteira trabalhando, fora da igreja e dentro da igreja. Dolaine é advogada, é teóloga, é especialista, tem pós em doutrina social da igreja, em fé política, ela fez o curso lá do Cefep, né, Dolaine, acho que é a segunda turma, não é? Você é a segunda turma? A quarta turma, certo. Ela também trabalha na campanha da fraternidade, aqui na Diocese, há muitos anos, e na fé política, na pastoral da fé política, há muitos anos. Ela está na Comissão de Justiça e Paz, também, representando a Comissão de Justiça e Paz. Ela, além de tudo isso, ela é leiga salvatoriana, né, engajada aí na congregação salvatoriana, na parte leiga da questão salvatoriana. De experiência de trabalho, ela é aposentada da polícia, ela foi escrivã de polícia, né, trabalhou na Delegacia da Mulher muitos anos, então conhece a realidade dura das mulheres desse país, e mais umas coisinhas mais. É avó de uma menina linda, né, tem só meninas, né, só filhas e uma neta, é viúva também, tem, né, uma experiência de vida aí grande. Querida, seja bem-vinda, a gente está muito agradecido de você ter aceito. Eu disse para você veio a primeira vez aqui no CTAP, não vão deixar você em paz, vão te trazer sempre. Ficaram encantados, então estão chamando de novo, né? Então seja bem-vinda entre nós, querida, e seja muito bem-vinda. A gente vai agora, antes de você falar e dar a sua palavra, a melhor forma é rezando, né? Então, posso já chamar a Ana para fazer a reza? Ana, sim. Vamos rezar? Ana Beatriz vai nos ajudar a rezar hoje. Ana, palavra é sua. Agradeço o convite. Meu currículo está um pouquinho aquém ainda, mas eu sou a Ana Beatriz, região episcopal Lapa, aprendendo muito no CTAP, sou aluna do CTAP, e também começando a participar da Pastoral de Fé e Política. E o projeto Encantar a Política, ele é uma grande esperança. Para mim, particularmente, é uma grande esperança, uma grande motivação. Eu vou, então, começar a apresentar. Está dando para ver? Não. Vocês estão Está entrando sim, está entrando, um minuto. Não, isso. Isso, está certinho. Então, certinho, né? Eu agradeço a cola da Maria Ângela, essa sessão foi elaborada por ela, eu coloquei tudo um repeteco, mas com muito coração, com muito amor, né? Nós estamos, antes de tudo, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Criador nos dê discernimento e sabedoria para realizar a missão de cristãos, leigos e leigas inseridos no mundo.
Que tenhamos coragem e empenho na promoção da vida digna para todos e todas. Francisco, no Evangelho Gaudium, diz: peço a Deus que cresça o número de políticos para adiantar um autêntico diálogo que vise efetivamente sanar as raízes profundas e não a aparência dos males do nosso mundo. O nosso Papa Francisco é iluminado, explícito em relação à participação do cristão na política. A política é tão denegrida, é uma sublime vocação, e é mesmo. Cada um de nós, com seus recursos, com seu conhecimento, com a sua capacidade, não de ser mais ou menos, mas é realmente uma vocação. É uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. Rezo ao Senhor para que nos conceda mais políticos que tenham verdadeiramente afeto à sociedade, o povo e a vida dos pobres. Opa. Aí eu vou colocar uma musiquinha para que a gente... Oi? Vou falar para você. Eu vou... Realmente, para que a gente fique entre a introspecção, né, desse momento, que a gente realmente consiga estar em alma, cantar na capela, né? Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. A proclamação do Evangelho de Mateus, capítulo 10, 16 a 20. Eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles entregarão vocês aos tribunais e açoitarão vocês nas sinagogas deles. Vocês vão ser levados diante dos governadores e reis por minha causa, a fim de serem testemunhas para eles e para as nações. Quando entregarem vocês, não fiquem preocupados como ou com aquilo que vocês vão falar, porque nessa hora será sugerido a vocês o que vocês devem dizer. Com efeito, não serão vocês que irão falar, e sim o Espírito do Pai. De vocês é quem falará através de vocês. Esse Evangelho, ele nos dá fé, confiança, fortaleza, certeza de estar com o Pai em qualquer momento de desafio. Na Fratelli Tutti, iluminados pela palavra de Deus, rezamos. Senhor, Pai da unidade, que criaste todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundir nos nossos corações o espírito de irmãos, inspirai-nos o sonho de um novo encontro de diálogo, de justiça e de paz, estimular a criar sociedades mais sadias, um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Nosso coração se abre a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, projetos comuns de esperanças compartilhadas. Eu acho que é isso que nós fazemos aqui, esperança, a gente está esperançando junto. Amém.
Amém. Amém. Amém. Obrigada, Ana Beatriz, muito obrigada. Depois dessas lindas palavras, né, dessa oração tão bonita, e é isso que a gente precisa mesmo, né, nessa hora que nós estamos passando aqui no nosso país, das eleições, sermos prudentes, sensatos, e que o Espírito Santo nos dê muita sabedoria, muito discernimento. E vamos ouvir agora a palavra da professora Dolaine, e que ela vai nos partilhar, né, um pouquinho só do grande conhecimento que ela tem. Antes de passar para a Dolaine, eu queria pedir a todos vocês que fechassem, né, seus microfones, lembrando que nós estamos, esse encontro está sendo gravado, quem também não quiser aparecer, fechem suas câmeras, tá bom? E as perguntas vão sendo colocadas no chat, que no final nós vamos ter um momento de perguntas para a Dolaine e de questionamentos, de debate, tá bom? Obrigada, viu? Dolaine, é com você. Obrigada, Carmen. Obrigada, Mariângela, pela apresentação. Obrigada, Ana, pela oração muito profunda, muito tocante. E boa noite a todas e todos. Eu agradeço muito, assim, o convite de poder estar com vocês aqui partilhando um pouquinho. Eu vou tentar colocar a apresentação aqui, Mariângela, mas a internet está oscilando. Então, se no computador cair, eu mandei para você por WhatsApp, aí você coloca para mim aí para continuar, se precisar. Tati, boa noite também, né, que você chegou depois, eu não tinha te cumprimentado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a ciência e a arte do bem comum. Porque o bem comum é uma ciência e, ao mesmo tempo, uma arte, né? Que a gente se empodera e espera que se torne realidade no nosso país. Que, infelizmente, ainda não é uma realidade o bem comum plenamente, apesar dele ser previsto na Constituição Federal, ele ainda não é implementado como deveria no nosso país, né? Então, depois, aqui é a minha apresentação, mas a Mariângela já falou, então eu já pulo daqui. E aí, o caderno, o projeto Encantar a Política, é bom a gente, né, já conhece, mas só rememorar aqui, é um projeto que não é por conta da eleição de 2022, mas é uma perspectiva diante de estudos, de análises, de uma percepção de como o nosso povo é desinformado, desorientado com relação à dimensão política, entende a política como uma opinião partidária, como a questão somente da eleição, dos candidatos, não entende a política como uma ciência numa dimensão muito mais ampla, como nos propõe, inclusive, a própria doutrina social da Igreja. E a partir dessa análise de que muitos nem votam, né, como aconteceu em 2018, o percentual de quem não votou foi maior do percentual que elegeu o atual presidente. Então, a proposta de encantar a política é de nos encantarmos novamente, de analisarmos, de participarmos, de nos empoderarmos desta dimensão social tão profunda, tão gritante, necessária na nossa sociedade, nas sociedades como um todo, né, no mundo todo. E aí o caderno, na primeira parte, que é sobre a universalidade do amor cristão, ela vai trazer para nós, no ponto 3, buscar o bem comum, e é a partir daí que a gente vai trabalhar, buscar o bem comum e a justiça social. E a justiça, a paz social, que a paz que acaba sendo fruto somente, né, o fruto da justiça. Quando há justiça, quando se há equidade, quando se há um respeito à vida humana, você tem paz. Quando as injustiças são gritantes, quando a desigualdade social é gritante, você provoca violência, porque violência gera violência, né? E se a violência do alimento, a violência da expulsão da terra, como a gente sabe que sempre aconteceu aí nos territórios do Brasil, de expulsando os povos, de expulsando
os moradores dos territórios para ocupar e a favor do agronegócio, então automaticamente uma violência gera outra. E aí você vai perpetuando a violência no nosso território, no nosso país. E o caderno, ele vai começar tentando explicar rapidamente, assim, né, o que é bem comum, e para a gente diferenciar o bem comum do meu bem. Não se trata do bem individual. Eu tenho os bens individuais, eu tenho os bens de família, como uma sociedade, uma célula da sociedade, mas eu tenho a coletividade, aquilo que é de todos, que são os bens sociais, que é igual ao bem comum. Então, entender que bens individuais e bens de família são diferentes de bens sociais, bens comuns. Claro que eles se complementam. Claro que para que eu tenha meu patrimônio, tenha uma casa para morar, né? Depois, semana que vem, vão trabalhar aí os 3 T's, de terra, teto e trabalho, para aprofundar isso e entender essa questão de que todos têm direito a ter uma moradia digna, a se alimentar corretamente. Já passa, como trouxe a carta da CNBB para a gente, passa-se de 60 milhões, né, de pessoas vulneráveis em alguma dimensão da segurança alimentar. Isso é gritante no nosso país. E aí, a coletividade, todos têm direito a comer, todos têm direito a ter uma moradia digna, todos têm direito a ter um emprego de acordo com a sua competência, com as suas características, com a sua qualidade, se complementando, né? E aí, então, o que são os bens individuais e os bens familiares? Alimento, o automóvel pessoal de quem tem, né? Quem pode ter o automóvel ou uma motocicleta, não é um carro novo, a maioria dos carros usados, e olha que interessante, como a maioria do estado de São Paulo não está conseguindo comprar carro novo, então os carros usados foram supervalorizados. Para quê? Para poder aumentar o valor do IPVA. O governador do estado de São Paulo fez isso, né? O governo atual do estado de São Paulo fez isso. Supervalorizou, reformulou a tabela dos veículos lá no Detran e automaticamente você aumenta o valor do IPVA, para que a arrecadação aumente dos mais vulneráveis, dos que ganham menos, né? Os eletrodomésticos, os celulares, a casa própria, os artigos, né, de vestimenta, de acessórios, calçados, e aí também, para quem tem o computador, o notebook, o tablet. Então, são alguns tipos. Aqui é só uma pequena referência do que é bem pessoal, bem individual e bem de família. Esse a gente adquire, quem pode adquirir, a partir do seu salário, do que possui de renda, vai adquirir esses bens individuais. Por outro lado, o que é bem comum? O que é colocado a serviço da sociedade ou da coletividade? Então, vamos pensar na pavimentação das ruas, no cuidado das vias públicas, isso é bem comum. Todos têm direito a poder andar numa via pública, né, bem pavimentada, bem cuidada, a rede elétrica. Todos têm direito a ter o consumo da energia para tomar um banho quente, para poder iluminar a casa à noite. Eu me lembro de quando, em 2003, entrou o projeto Luz para Todos, porque mais da metade do território brasileiro não tinha energia, não tinha iluminação. Muitas cidades inteiras dos estados do norte, nordeste, até mesmo centro-oeste, não tinham energia elétrica, como aqui em muitos territórios, em muitas regiões. Eu me lembro de uma vez, quando estava ainda na ativa, lá no final dos anos 90, e comentaram assim, as periferias, as favelas do estado de São Paulo não pagam a água,
abastecimento de água e não paga energia elétrica. E aí muita gente muda para lá para não ter que pagar. Não é que muda para lá para não ter que pagar. A pessoa vive com salário mínimo. Aí ela vai e constrói seu barraquinho lá, porque para pagar aluguel não dá, para pagar energia elétrica não dá, para pagar água não dá, porque não dá para comer. E a gente sabe quanto custa uma cesta básica, a alimentação adequada. E aí tem filhos, as crianças precisam estudar, aí quer comprar uma roupinha melhor, ou das mais simples, da mais barato, mas quer viver um pouquinho com mais dignidade. E aí vai para a favela, porque aí está isento de pagar energia, de pagar água, o que é justo, o que é solidário, o que é o mínimo que se devia fazer, porque o ideal é que não tivesse favela, que todo mundo pudesse viver com dignidade, que o salário mínimo do Brasil não fosse R$ 1.212, fosse o salário mínimo como é nos países, na maioria dos países da Europa. Tem lugares em que o salário mínimo é R$5.000, equivalente ao nosso. Então você pega R$5.000, dá para viver com dignidade, e já há estudos que dizem quanto deveria ser o mínimo do salário mínimo aqui no Brasil, em torno de 4.000 hoje, para uma pessoa poder viver com dignidade, para ela poder ter uma moradia digna, para ela poder ter uma alimentação, para ela poder investir no próprio estudo, para ela poder ter saúde também. E aqui é R$ 1.212, que é o que a maioria, quem ganha, porque tem quem ganha abaixo disso também, né? O transporte público, a água potável, chegar nas casas, a questão também do acesso à cultura, é um direito, é um bem comum, a cultura é um bem de todos, são diversas, nós somos um país plural, continental, com diversidade cultural imensa, e essa diversidade cultural, ela é de todos, ela deve ser compartilhada e que as pessoas possam ter acesso a elas. Também a questão do saneamento básico. Muitas regiões no estado de São Paulo, nas grandes cidades e no país todo, não tem saneamento básico para todo mundo. Nas periferias, nos bairros periféricos, nas favelas, não se tem saneamento básico. É muito esgoto a céu aberto, é muita vulnerabilidade, é muita contato que traz doenças. E aí também é um bem comum a natureza. Toda a natureza, ela é um bem comum, ela tem que ser preservada para todos. Por isso o Papa Francisco tem insistido para o cuidado, desde a Laudato Si, lá em 2015, pelo cuidado com a natureza. O caderno nos traz uma fala do Papa Francisco, lá na Fratelli Tutti, que eu acho muito profunda. A Maria Ângela também trouxe, a Ana, a questão da Fratelli Tutti, e a Fratelli Tutti, no número 66, ela vai dizer assim, para que a gente pense bem comum, fixemos o modelo do bom samaritano. É um texto que nos convida a fazer ressurgir a nossa vocação de cidadãos do próprio país e do mundo inteiro, construtores de um novo vínculo social. Embora esteja inscrito como lei fundamental do nosso ser, é um apelo sempre novo, que a sociedade se oriente para a prossecução do bem comum e, a partir deste objetivo, reconstrua incessantemente a sua ordem política e social, o tecido das suas relações, o seu projeto humano. Com seus gestos, o bom samaritano fez ver que a existência de cada um de nós está ligada à dos outros. A vida não é tempo que passa, mas tempo de encontro. Então, o Papa insiste, está intrínseco no ser humano viver em sociedade. E vivendo em sociedade, viver buscando o bem comum. Nós professamos a nossa fé num Deus trino, numa comunidade trinitária. Se Deus é 3 pessoas, quando ele faz o ser humano, ele faz para viver em comunidade como ele. E não um subjugando o outro,
mas compartilhando, buscando a unidade. E é isso que se pressupõe, que o ser humano também produza, promova, lute, incentive a prática de pensar o coletivo, de pensar o bem comum. Então, a política é a ciência e a arte do bem comum. Pensar a política não é pensar só em período eleitoral ou só na política partidária. Eu milito na Fé e Política desde a campanha da Fraternidade, também em 1996. Era uma jovem recém-casada, mas a política já vinha intrínseca na minha vida desde da infância, dos testemunhos de tantos torturados na época da ditadura militar, daí depois, na década de 80, com as crises do café, com a crise da carne, de não ter dinheiro para comprar carne, ou de ter que enfrentar filas e filas para comprar um pedaço de carne. Então, ontem mesmo estava conversando disso com umas amigas que contavam, olha, íamos no mercado tal, íamos na fila tal, lembra, lá na década de 80? Porque a gente não tinha dinheiro. Eu costumo brincar e falo assim, gente, eu não morri de fome, mas é porque minha mãe plantava muito. E muitas vezes o nosso café da manhã, quando dava a colheita, era uma batata doce, era um milho, era uma fruta do quintal. Mas quando não tinha a plantação, porque ou não era a época, ou porque não tinha como plantar, eu cheguei a tomar garapa de água com açúcar e comer pão duro de café da manhã e um pedacinho de pão duro, não é muito não. Teve um ano que eu fui comer carne no Natal, passou o ano todo sem provar o que era carne, porque eu não tinha dinheiro para comprar carne, não podia, né? Não tinha como. Então, essas realidades que a gente veio enfrentando, isso nos chamava a essa dimensão política. Não é possível, por que uns têm tanto e a gente não tem? Porque uns sobra e joga fora, e daí as pessoas vão lá virar esse lixo para pegar esse pão duro, pegar esse resto de comida e falar, vou levar para casa para fazer para os meus filhos, para os pequenos. Então, é uma realidade difícil que o Brasil enfrenta, e não é de hoje, dessa desigualdade social. E aí pensar, então, o bem comum como arte, como uma possibilidade de se encantar e de fazer acontecer essa manifestação, dessa busca, dessa integração do social, da sociedade, do coletivo. Não pensar só em mim, egoisticamente, mas pensar no todo. O bem comum pressupõe o respeito pela pessoa humana, enquanto tal, com direitos fundamentais e inalienáveis, orientados para o seu desenvolvimento integral. É o Papa Francisco que fala isso na Laudato Si. Exige também os dispositivos de bem-estar e segurança social e o desenvolvimento dos vários grupos intermédios, de forma especial a família enquanto célula basilar da sociedade. Por fim, o bem comum requer a paz social, isto é, estabilidade, a segurança de uma certa ordem, que não se realiza sem uma atenção particular à justiça distributiva. Nós vamos ver melhor o que é a justiça distributiva, cuja violação gera sempre violência. Toda a sociedade, e nela, especialmente o Estado, tem obrigação de defender e promover o bem comum. Eu acho isso muito forte que o Papa Francisco nos traz. O Estado tem obrigação de defender e promover o bem comum. Dito isso, precisamos então entender o que é a ciência, por que a política é uma ciência que pressupõe uma
um conhecimento, até aqui a colocação, né, de não tenho tanto conhecimento, ou a gente se perde um pouco nesse envolvimento, e eu achei interessante o que a Cassi colocou, às vezes a gente não sabe tudo, e a gente vai aprendendo, a gente vai se desenvolvendo. Eu me lembro quando eu, na década de 80, eu fiz o Colégio Técnico Edificações, a minha intenção era fazer engenharia civil, de repente eu fui para a área do direito depois. Mas pensar a política, ela começa pelo nosso dia a dia. Nós fazemos política e me marca demais a fala de Dom Pedro Casaldáliga no Anel de Tucum, que desde que o filme foi feito, eu já assisti acho que umas 40, 50 vezes, sei lá. E ele diz, tudo é política, ainda que o político não seja tudo. Aquilo me marcou de uma tal maneira porque é política quando vamos no mercado, é política quando vamos colocar o filho na creche, na escola, é política quando precisamos da saúde na UBS ou no hospital público, ou mesmo que seja no particular, a ANS, ela organiza, ela taxa, ela que determina a política dos convênios médicos, né? Aí você tem a política do transporte, você tem a política das comunicações, você tem... Então, tudo é política. O político não é tudo. Então, eu não tenho que ali falar assim, não, esse político é o meu ídolo. Eu não tenho ídolo político, eu tenho políticos que eu entendo que são mais competentes e que já mostraram ou que mostram que têm uma competência melhor para administrar. Mas não é meu ídolo. Político não é tudo. E ele não faz sozinho também. Se nós não nos articularmos e dizermos assim, votei, agora ele faz, ele não faz. Porque o jogo de poder é muito forte, precisa continuar sempre a pressão da cidadania, do exercício da cidadania daqueles que estão do lado de cá. E aí eu sempre disse para mim, eu não tenho vocação para política partidária, pelo menos não me sinto até hoje, nos meus 51 anos, nessa boa ideia, de não ser política partidária, de me filiar a um partido. Mas eu não me vejo fora de fazer política, de estar ali lutando por uma política de bem comum, de respeito à dignidade da pessoa humana, que é Imago Dei, que é a imagem desse Deus maravilhoso que a gente louva, adora, proclama e anuncia, mas que muitas vezes fica só no proclamar, no louvar e no anunciar, no viver como esse Deus deseja, no incorporar na vida esses ensinamentos, aí é outros 500, né? Fica só na dimensão espiritualista, não encarna na realidade, como ele deseja que a gente faça. E aí, então, pensando, por que a política é uma ciência complexa? Porque ela pressupõe o direito, as ciências econômicas, a sociologia, a filosofia, a própria ciência política, a ética, a história. É uma gama ampla de conhecimentos, mas que um contribui com o outro. Um vai passando, olha, eu acho isso, aí vem o historiador falar, não é bem isso, não foi nessa data, Dolaine, não é bem desse jeito, foi assim, assim, assim. Eu falo, nossa, eu não tinha visto por esse ângulo, não conhecia. Por isso nós formamos os grupos de fé e política, as pastorais, mesmo nos grupos de reflexão bíblica, as SEBs, eu me lembro da minha década de 80, quanto a gente refletia lá nas SEBs, 80, 90, essa profundidade, aí depois as SEBs aqui na Diocese foi meio que se perdendo, na Diocese de Jundiaí, mas de trazer textos que nos faziam pensar por que aquilo acontece com o João, com a Maria, por que aquelas crianças estão passando fome, por que aquele não teve um atendimento médico que poderia ter se salvado se tivesse tido atendimento. Então, como fazer para que o povo, né, a gente consiga conviver e conversar e dialogar? Olha, me disseram que não tem vaga para creche. Eu me lembro quando eu fui pôr a Natasha, minha filha que vai fazer 27 anos semana que vem, dia 6,
ela estava com 4 anos, eu ia pôr ela na escola, eu não tinha posto na creche, até mesmo pelo horário da polícia, eu chegava muito tarde, então eu pagava alguém para olhá-las. Mas fui para colocá-la, primeiro, na creche. Estava com a idade. No dia da inscrição, ela já tinha 4 anos. Aí me falaram, não tem vaga. Eu falei, eu cheguei na data, logo que abriu as inscrições, fiz a inscrição, vim aqui para confirmar e não tem vaga. Fui uma das primeiras a inscrever e ela tem a idade, por que não tem vaga? Ah, porque não tem, já preencheu. Eu falei, então me dá uma carta, escreve aí para mim que não tem vaga, que foi rejeitada porque não tem vaga, que eu estou indo no Ministério Público. Na mesma hora ela entrou na secretaria e saiu e disse assim, então, abriu uma escolinha nova num outro bairro ali, próximo da sua casa, dá para você levar lá? Tá. Na mesma hora resolveu. Por quê? Porque a gente vai se empoderando dos conhecimentos, sabendo aonde reclamar e sabendo o que a gente tem de direito e o que a gente pode fazer. Então, é necessário esse empoderamento, né? É uma ciência muito profunda, mas ao mesmo tempo não impossível de conhecimento, porque na partilha, no diálogo, a gente vai construindo essa colcha, eu costumo dizer uma colcha de retalhos do que a política é. Cada um vai complementando e ajudando, se auxiliando nisso. Porque ela é arte. Então a gente falou que é uma ciência e é também arte. É a prática de fazer bem feito. Olha que interessante. A política deve ser bem feita. Quando ela não está sendo bem feita, ela não está respondendo à ciência e ela não está respondendo à arte. Responder ao anseio coletivo. Como assim? Na tomada de decisões, na questão das escolhas, das opções. Quando a gente pensa no bem comum, a gente não... Eu lembro quando aqui na administração do PT, em Várzea Paulista, onde eu moro, foi a melhor administração no sentido da participação popular. Nós tínhamos os momentos do orçamento participativo que foi implementado e a experiência que a gente fez com o orçamento participativo de 2008, né, até 2012 também, que foram 2 gestões, foi muito positivo. Por quê? Porque, olha, o orçamento do município é um dos municípios da diocese mais pobre, tem 120 mil, está quase 130 mil habitantes agora, então éramos em torno de 100 mil, eu acho, lá quando começou. O nosso orçamento é pequeno. Na época, inclusive, tinha um vereador que era contador, um excelente contador, posso até falar, o partido dele era o MDB, então por isso que eu falo que não é o partido que faz a pessoa, são as pessoas que fazem o partido. E ele dizia assim, gente, as nossas ruas são todas esburacadas, não tem como fazer a manutenção. Sabe por quê? Porque a maioria dos carros, que não são muitos que tem no município, não um município que tem a classe alta, tem classe média para baixo, né? Quem tem carro, tem o carro licenciado ou o carro com endereço de Jundiaí, a placa de Jundiaí. Então, quando você paga o licenciamento e PVA, vai para o município, a parcela que vai para o município que a placa está. E aí, então, se iniciou uma campanha, lá nos anos 2000, para que a gente pegasse, transferisse os veículos todos para o município de Várzea Paulista, para que a gente pudesse ter recurso. E hoje a gente trabalha isso. Você tem carro, por que você está comprando, deixando com a placa de Jundiaí? Você está morando aqui? Então traz a placa para Várzea Paulista. Depois, com o orçamento participativo, então, olha, vamos dividir por regiões. Esta região aqui, estes bairros tais, o orçamento para este bairro é de 300 mil para esse ano. Vocês querem que a gente faça a escadão ali, vocês querem que faça a manutenção da escola municipal, vocês querem que mexa na UBS, vamos votar. O recurso que tem é esse, vamos ver o que tanto vai dar para fazer. Aí se fazia a cotação de quanto a prefeitura nos mostrava, apresentava a cotação de quanto ia dar, e aí
a gente votava. E foi uma movimentação muito boa. Só que um outro fator, o povo tem memória fraca. O brasileiro não é um povo que rememora, que faz história, não na sua grande maioria. Existe, eu já tive até confronto atendendo pessoas, e, às vezes na igreja ou na delegacia, você perguntar e falar assim, mas a sua origem, de onde que veio? E seus familiares, tal? Ah, não sei, não lembro. Não tem a memória. E não conta para os filhos também o que se viveu, quem foram os meus avós, como era a vida, os bisas. Eu falo, se rompe a história, não tem esse perfil o brasileiro, infelizmente, né? E aí, o orçamento nos mostrava definir prioridades. Olha que positivo a gente definir prioridades. O governo tem que fazer isso, mas é importante quando ele consulta a população. Temos isso. Qual é a maior prioridade aqui? A saúde é uma das grandes prioridades do país, só que deveria se investir mais ainda na questão da saúde preventiva. E é uma cultura também, até mesmo por questão econômica, de eu só procurar fazer um acompanhamento quando eu estou doente e não fazer o periódico preventivamente, o que facilitaria e o que daria uma qualidade de vida maior. Dito isso, eu quero entrar um pouquinho no que é o pensamento social da igreja sobre o bem comum. E eu quero fazer um processo histórico rapidinho da história da doutrina social ou do pensamento social da igreja, e eu começo lá pelo pensamento social da igreja primitiva, quando nem se tinha como doutrina social, porque ela só vai ter essa denominação a partir de 1891, com o Papa Leão XIII, com a Rerum Novarum. Mas a igreja das origens, que era mais carismática, e não é carismática de movimento, como a gente tem hoje, o movimento da renovação carismática católica, não é isso. É carismática no sentido de ser mais próxima, acolhedora, de viver mais os carismas e de não ter tanto doutrina. A doutrina vai sendo formada a partir do desenvolvimento histórico da igreja, né? Uma espiritualidade centrada na comunidade e que se manifesta pela tolerância religiosa e pela koinonia, que significa a comunhão entre todos. Os padres da igreja são aqueles que com sabedoria vão conduzindo o povo. Episcopos, presbíteros, diáconos, leigos. Estou no masculino aqui, mas você pode pensar nas diaconisas, pode pensar nas leigas também, nas teólogos e teólogos, naqueles que vão desenvolvendo o conhecimento. Eles vão desenvolvendo o entendimento prático dos ensinamentos de Cristo transmitido, acentuam a dimensão social da caridade evangélica e comunitária, e o compromisso centrado nas obras de misericórdia e de partilha. A fé sustenta a vida moral, e as obras socorrem os pobres e os infelizes. Lembro aqui de São Lourenço, que vai dizer, olha, antes de ser martirizado, o senhor quer, imperador, a nossa riqueza? A nossa riqueza são os pobres. Nós acolhemos. São Barnabé vende os seus bens e divide lá na comunidade. É comum eles fazerem isso. Aí eu lembro de Ananias e Safira, que eram tesoureiro, ele era o tesoureiro, e aí ele, por ver os outros vendendo, se sente incomodado, vai e vende um terreno, fala, eu também estou trazendo aqui a minha oferta, só que o que ele faz? Traz a metade, esconde a outra metade. E aí Pedro descobre e fala para ele, por que você fez isso? Você não é obrigado, ninguém é obrigado. É questão de empatia, de solidariedade, de entendendo o projeto de Cristo. Mas mentir, para que isso, né? E a gente sabe o contexto, que daí ele acaba infartando, morrendo ali, né? E pronto. Então, no final do primeiro século, tem vários padres que escrevem, né? Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo, o Pseudo Barnabé, o Papa Clemente de Roma, o Hermas, o Pápias, mas eu queria trazer aqui só uma fala do Papa São Clemente, que é o nosso quarto Papa. O uso comum de tudo que há neste mundo destinava-se a todos, porém, devido à iniquidade, um disse que isto era seu, o outro disse que aquilo era dele,
e assim se fez a divisão entre os mortais. Isso foi lá no século I. E hoje a terra é nossa. Como a terra é minha? A terra é de todos. A terra é um direito das pessoas. E aí depois, então, a gente não tem do segundo século, esses são apostólicos, porque eles vêm a partir dos apóstolos. Mas depois, já a terceira geração, a quarta, os apologistas, né? São cristãos, a partir do século II, que escreveram em diálogo com a filosofia, a defesa da fé. Por isso, apologistas, porque eles fazem uma apologia. Apologia é defesa. E aí, olha só que interessante Santo Irineu. Deus constituiu os reinos terrenos para o bem dos povos, não é para dominação. Deus estabeleceu autoridade para que os homens, temendo o poder terreno, não se devorassem como peixes. Porém, estimulados pela promulgação das leis, descartem as múltiplas expressões de injustiça que vemos entre os povos. Então, as leis não é para provocar a injustiça, leis que dizem, olha, vamos taxar os alimentos, vamos taxar o consumo daqueles que têm que consumir diariamente. As grandes fortunas a gente não taxa. Essas leis não estão de acordo, como diz Santo Irineu. As leis existem para fazer justiça e não para promover injustiça social. Gente, tá dando para ir? Qualquer coisa vocês me falam, hein? Tudo certo, tudo certo. Beleza. O Orígenes, que não é padre, foi ordenado, mas o bispo dele não queria ordená-lo, porque, não sei se vocês sabem, ele era eunuco, ele se automutilou na juventude, naquela expectativa de responder mais ao chamado de Deus e de vencer as próprias tensões, ele se automutila. E daí depois ele quer ser presbítero, mas o bispo dele diz que não. Aí ele viaja para outra região, é ordenado bispo, porque é um leigo, é um teólogo dos maiores teólogos desse período. E quando ele volta para a região dele, o bispo sabe, o bispo convoca os outros presbíteros e caçam a ordenação dele. Então, ele é considerado leigo. E não foi canonizado, eu já ouvi historiadores dizerem que ele não foi canonizado, porque pensa nos tempos de hoje, que o pessoal chega nos absurdos com relação aos santos. Não, eu sou devoto de São João Maria Grignon de Montfort, e aí pega lá a verdadeira devoção à Virgem Maria, o tratado da devoção à Virgem Maria, e faz um monte de confusão, de interpretação equivocada. Imagina a nossa juventude vendo Santo Orígenes mutilado, eunuco. Não ia ter alguns que iam achar que para ir para o céu ia ter que fazer isso? Então é só por isso que Orígenes não foi canonizado. Mas ele é um dos grandes pais da igreja, um teólogo profundo. Fique sabendo que nós defendemos a pátria, mas não para sermos vistos pelos homens e ter com isso uma pequena glória. Os cristãos são úteis à pátria, mais que os outros homens, porque eles instruem os seus concidadãos, os ensina na piedade para com Deus e para com todos os seres. E, na verdade, o verdadeiro cristão é aquele que vai estar sempre anunciando o reino e denunciando as injustiças desse reino. Então, isso é verdadeiramente cristão, né? Não é o que reza com muita devoção aí, né? Gente, olha, não sei o que está acontecendo aqui, que está aparecendo mais um aqui em branco. A partir do século III, então, nós vamos ter um processo em que a igreja e a política, né, o governo, o império, vão fazer que uma parceria positiva por um lado, que para as perseguições, mas negativa por outro, porque vem a ingerência do poder público em cima do poder religioso, né? E a gente conhece bem, não vou entrar nesse mérito. Vamos lá, só ver o que São Gregório Nazianzen vai dizer. Eis, sobretudo, o que o homem tem de divino, a possibilidade de praticar o bem. Nada te impulsione o que é
indigno do teu cargo. Ele está falando isso para os políticos da época. Você é cristão? Você agora diz que é discípulo, que é batizado, porque agora é a religião oficial, então você agora segue Jesus Cristo? Então não pratique nada que seja indigno do teu cargo, porque se você está nesse cargo, é porque Deus permitiu que você estivesse. Muito forte, né? Agora, São Basílio, então, o pão que você guarda em tua despensa pertence ao faminto, como pertence ao nu o agasalho que escondes em teus armários. O sapato que apodrece em tuas gavetas pertence ao descalço. Ao miserável pertence a prata que você oculta. Por quê? Porque é bem comum, é bem de todos. Enquanto uns acumulam riqueza, outros não têm o necessário para a subsistência. E aí Santo Ambrósio vai dizer lá na Bélgica romana, não é teu bem que distribui aos pobres, você devolve a ele apenas a parte do que lhe pertence. Por que usurpas para ti sozinho aquilo que foi dado a todos? Para o uso de todos? A terra pertence a todos, não apenas aos ricos. Gente, isso aqui ele falou em mais ou menos em 370, 380, esse discurso dele. Olha a reforma agrária sendo feita, sendo proposta por Santo Ambrósio já aqui. E para concluir, a patrística, venho lá com Santo Agostinho, que não podia ficar de fora, né? Com toda a tua prudência, se esforce para proporcionar o bem comum, no desempenho dos assuntos humanos. Dá a cada um conforme lhe pertence. Se tua administração for dotada das virtudes antes mencionadas, então tens como único objetivo preservar as pessoas contra qualquer injustiça e moléstia física. Essa, então, é uma maneira de adorar a Deus. Você é pastor, você é da igreja, você adora a Deus? Então vai e adore a Deus fazendo justiça aos teus irmãos, ao que necessita, ao que é pobre. Por que eu trouxe isso? Porque a gente precisa reencantar a política. Aí quando você fala de política, as pessoas falam assim, não, política é coisa suja, não quero me envolver. Ah, eu não entendo nada disso, a igreja não tem que se meter em política. E aí, peraí, você está lá na política, você está lá no serviço, mas desde o início, como diz Santo Irineu, a autoridade ela é colocada para organização, não para subjugar, não para desapropriar, não para destruir a vivência do povo, mas para promover a dignidade da pessoa, né? E aí, então, depois, dito isso, pensar, por que o bem comum é indispensável? Por quê? Porque para promover um humano integral, a gente precisa de ter essa prática do bem comum e da solidariedade. Inclusive, vai ser colocado, né? Eu vou pular aqui esse Deus é amor aqui para a gente poder conversar depois, né? O ponto 8 lá do compêndio vai dizer, o amor cristão move a denúncia, a proposta e ao compromisso na elaboração de projetos em campo cultural e social, a uma operosidade concreta e ativa, que impulsione a todos os que tomam sinceramente a peito a sorte do homem, a oferecerem o próprio contributo. Então, o compêndio da doutrina social vai começar lá dizendo, é que ser cristão? É batizado? Pois o amor cristão move a denúncia. Está sendo praticada uma injustiça, eu tenho dever, pelo amor cristão, de fazer a denúncia, de buscar os meios para que aquilo tenha visibilidade, para que se possa mudar essa realidade e fazer justiça a quem precisa. Em um humanismo integral e solidário, a igreja abraça o homem na plena verdade da sua existência, do seu ser pessoal, e ao mesmo tempo do seu ser comunitário e social. Aqui é
Deu branco, gente, depois eu lembro o documento. É a memória aqui da Covid que me foge as palavras. A igreja visa um humanismo total, populorum progresso. Vale dizer, a libertação de tudo aquilo que oprime o homem, evangelho nunciante, e ao desenvolvimento integral do homem e de todos os homens. O verdadeiro progresso, São Paulo VI vai dizer, depende do desenvolvimento integral de todo homem, e não só de uns privilegiados. E aí, pensando na filosofia, Jacques Maritain vai dizer, o bem comum aqui, o homem do humanismo cristão sabe que a vida política aspira a um bem comum, superior a uma mera coleção de bens individuais, que a obra comum deve tender, sobretudo, a melhorar a vida humana mesma, a fazer possível que todos vivam na Terra como homens livres e gozem dos frutos da cultura e do espírito. Aprecie a liberdade como algo que há de ser merecedor. Compreende a igualdade essencial que há entre ele e os outros homens e a manifesta no respeito e na fraternidade. E vê na justiça a força da conservação da comunidade política, o requisito prévio que, levando aos não iguais a igualdade, torna possível que nasça a fraternidade cívica. E aí, então, a doutrina social, como é uma doutrina teológica, mas ela é moral, é crítica e é educadora. E ela nos traz princípios para que a gente possa ordenar o sistema, o movimento, o critério para julgar as ideologias e esses sistemas e diretrizes para orientar a nossa ação social. Dentro dos princípios básicos, então, desde o início da doutrina social, ela traz 3 princípios: a dignidade da pessoa humana, a solidariedade e o bem comum. Eles 3 andam de mãos dadas, não todos os outros princípios da doutrina social nascem desses 3. Dignidade da pessoa humana, porque ela é imago Dei. A solidariedade entre todos, porque aquele que se diz cristão e não sabe ser solidário não entendeu nada do cristianismo e da proposta de Jesus Cristo. E o bem comum. O bem é de todos, não é de alguns. E pressupõe, então, para que o bem comum aconteça, a nossa participação. Ao mesmo tempo que o progresso científico e técnico continua alterando profundamente a paisagem do homem, bem como seus próprios modos de conhecer, de trabalhar, de construir, de ter relações, exprime-se cada vez mais nítida nestes novos contextos uma dupla aspiração, mais viva à medida que se desenvolve a sua informação e a sua educação. A aspiração à igualdade e a aspiração à participação. Trata-se de 2 aspectos da dignidade do homem e da sua liberdade. Igualdade de todos e direito à participação, de estar junto e de decidir também. Então, o bem comum pressupõe a participação. Ela é uma exigência da democracia. Não se reduz à formalidade do voto, mas à participação. Sei que está bem prejudicado, né? E aqui eu quero fazer um parâmetro. Quanto lá a patrística vai dizer, olha só, você foi escolhido por vontade de Deus, não é no sentido de que tem um imperador mau que perseguiu, foi Deus que quis. Mas é no sentido assim, você não está se dizendo cristão agora? Então você está nessa função porque Deus permitiu e porque você aceitou esse trabalho? Faça-o dignamente. Corresponda ao que você diz que tem fé, ao que você acredita. Está dizendo para eles, não é para o povo em geral. Olha, obedeçam porque foi Deus que colocou lá, foi Deus que quis. Mas é ao contrário. Você está aí porque Deus permitiu que você estivesse aí. E é para que você trabalhe pelo bem comum. E é para que você faça o bem. E é para que você sirva aos outros. Aquele que quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. Já está lá nos evangelhos. Os evangelhos são escritos bem depois que Cristo já tinha ascendido ao céu. Mas ele vai dizer
vão transmitir a mensagem de Cristo, e Cristo vai dizer, quem quiser ser o maior, que seja o último que se coloque a serviço. E a autoridade pública, ela tem que ser servidora, ela é funcionária pública, ela não está lá para ser dominadora, para ter privilégios, mas se colocar a serviço. E quando o nosso povo se empoderar disso, entender que nós somos protagonistas dessa história e que nós somos protagonistas desse projeto do reino, e a gente exercer e participar da política e exercer a nossa cidadania, empoderados, a gente transforma a realidade, como muitos países que o transformaram ou com revolução ou com mudanças do pensamento de todos e foram avançando na sua autonomia, no seu desenvolvimento. Depende de nós, depende de nos empoderarmos, de entendermos que a gente não tem político de estimação e não tem que brigar pelo, é o meu político. Não, eu tenho que brigar pelo projeto de governo, por uma proposta de transformação social, e seja quem for que entrar lá, fazer pressão para que a mudança aconteça e para que o bem comum realmente seja praticado. E aí, hoje, a gente sempre teve os amigos de bairro, associações de amigos de bairros, os conselhos de direitos, de políticas públicas, acompanhamento do governo, mas hoje está tão sucateado que até os conselhos locais das UBSs não está tendo reunião. A gente tem que começar a brigar, falar, tudo bem que teve a pandemia, mas tem que voltar, passou a pandemia, vamos voltar aí com as reuniões dos conselhos locais, né? E aí, mesmo as câmaras, no horário em que o povo está trabalhando, antes a maioria era à noite, agora quem consegue acompanhar a sessão da Câmara trabalhando de dia? Então, muito complicado. Então, dito tudo isso, bem comum é a finalidade da ação política. A ação política tem como objeto fazer acontecer o bem comum. Pelo menos deveria ser isso. Não é somatória dos interesses individuais, mas aquilo que é o mais importante para todos, na perspectiva dos mais frágeis. A origem do conceito vem da filosofia grega, eu não falei antes porque eu deixei para esse momento aqui, o bem da polis. Por isso, a democracia pressupõe que todos estavam ali, tudo bem que na época lá, mulher e crianças e escravos não eram considerados, né? Mulher e escravos não eram cidadãos. E hoje a gente tem uma visão muito mais, avançamos nisso, apesar que são cidadãos, mas nos colocam às vezes como cidadão de segunda categoria, né? Infelizmente. E aí, então, a DSI vai dizer que pensar o bem comum por dois prismas, personalista e o de direitos. Então, o personalista, enfatizando o conjunto das condições sociais que favoreçam o pleno desenvolvimento da pessoa, tal como apareceu no Magistério de Pio XII, depois se repetiu em Mater et Magistra, São João 23, e sendo assim assumido na Gaudium et Spes no Concílio Vaticano II. E de direitos, ligado à questão atual dos direitos humanos, assim como aparece na Pacem in Terris e na Centésimos Anos. E aí Bento XVI vai introduzir um terceiro aspecto. Então a gente tem o personalista e o do direito, esses dois prismas. E ele vai trazer a justiça social. Justiça, caridade e bem comum se completam. Assim, o bem comum passa de conceito ético-social, que vinha da tradição da DSI, para uma dimensão teológica, pois se torna a realização concreta da caridade. Eu estava refletindo, gente, pensando no que a gente ia conversar, e analisando ali, falando comigo mesmo, pensando, falar assim, nós não podemos nos considerar um país cristão. Porque na dimensão do que o Papa Bento XVI nos traz na Caritas in Veritate, caridade na verdade, se nós fôssemos realmente um país cristão, nós não teríamos essa desigualdade social gritante. Nós somos um país cristão de fachada, somos um país de batizados, seja no catolicismo ou seja nas outras igrejas cristãs evangélicas, reformadas e todas mais. Somos um país de batizados. De cristãos, está muito longe do que deveríamos ser. Porque
desigualdade social que impera nesse país, mesmo quem é eleito, vai lá, mas não faz a transformação, o bem comum não é implementado. Está longe de corresponder o que é realmente ser seguidor, discípulo de Jesus Cristo. Já que ele é o resultado do amor que procura dar resposta às necessidades reais do próximo. Lembremos lá do Papa Francisco no início do caderno, que eu trouxe aqui a frase que está no caderno Encantar a Política. Pensemos no bom samaritano. Ele se coloca como servidor do próximo. Ele ajuda, ele cuida, ele tira de si para dar para o outro. Ele pensa no bem comum, diferente da realidade que nós vivemos. Ama-se tanto mais eficazmente o próximo, quanto mais se trabalha em prol do bem comum, que dê resposta também às suas necessidades. Por esta razão, o homem que usa desses bens não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui como próprias, mas também como comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si, mas também aos outros. Além disso, todos têm o direito de ter uma parte de bens suficiente para suas famílias. Assim pensaram os padres e doutores da igreja, como eu já trouxe, ensinando que os homens têm obrigação de auxiliar os pobres, e não apenas com os bens supérfluos. Aquele, porém, que se encontra em extrema necessidade, tem até direito de tomar dos bens dos outros o que necessita. Está lá na Gaudium et Spes, viu, gente? Não é coisa minha, não. Então, quando a gente faz uma invasão de terra e aí fala assim, olha, são um bando de ladrão, estão invadindo a terra. Peraí, a terra está lá sem produzir, eles começam a trabalhar a terra, né? O MST produz, se torna um grande produtor orgânico da América Latina. Está dito aqui, ó. Aquele, porém, que se encontra em extrema necessidade tem direito a tomar dos bens dos outros o que necessita. Foram os padres conciliares que disseram isso, né? Dito isso, então a gente falou dela como, do bem comum, como, né, a política, como a ciência, a arte do bem comum. Política e bem comum caminham juntos, o objetivo da política é a realização do bem comum. E aí a gente viu que o Papa Bento XVI vai trazer esse outro olhar da questão da justiça unida à caridade. Bem comum, justiça e caridade andam juntos. Por quê? Porque como eu vou saber que realmente está acontecendo o bem comum? Quando a justiça está sendo realizada. A ação pela justiça e a participação na transformação do mundo aparecem-nos claramente como uma menção constitutiva da pregação do Evangelho, que o mesmo é dizer da missão da Igreja, em prol da redenção e libertação do gênero humano de todas as situações opressivas. É o Sínodo dos Bispos, de 1971, sobre a justiça no mundo. Então, a justiça pressupõe a economia, uma economia para a vida, não uma economia, como está dizendo o Papa Francisco, que mata. E aí, lembra que eu falei lá da questão de fazer uma economia, uma prática distributiva? Então, para a gente entender na economia, a gente tem, quando um cidadão contribui com o outro, a gente ali, vamos assistir esse que está passando necessidade, ela é comutativa, comum entre eles. O pouco que eu tenho, eu divido com você. É a caridade, é uma prática que devemos manter, mas ela também pode ser de cidadão para a sociedade, quando ele contribui para que essa sociedade seja transformada, mas deve ser da sociedade para cada cidadão, distributiva. Então, quando eu tenho poder público, eu tenho a arrecadação do que é ali para todos, deve ser compartilhado com quem precisa, com quem necessita. E aí a justiça social, ela vem da Idade Média. A gente tem uma sociedade estática, economia de subsistência, o escambo. Aí a gente vem para a Idade Moderna, o nascimento do capitalismo, muda a sociedade. Aí vem a industrialização, a urbanização. E aí, o que acontece?
o empobrecimento das classes populares. Porque antes, lá na Idade Média, ainda que tivesse os feudos, elas produziam, elas tinham autonomia, elas tinham uma liberdade maior. Aqui, não. Aqui você fica ali, confinado, aí você não produz o tanto que eu queria que você produzisse, ou eu quero que você diminuir o quadro de funcionários, de empregados, para que produzam mais e eu gaste menos de salário, eu mando metade embora e falo para metade que fica. Se você não dobrar a produção, você também vai embora. Tem um monte de gente aí precisando, vai ter gente que vai ser meio escravo. É uma escravidão, vamos dizer, institucionalizada, porque tem carteira assinada, porque tem alguns direitos que não são bem direitos assim, né? Mas não deixa de ser uma escravidão. E aí as formas tradicionais de justiça não respondem mais à realidade. Tudo se resume à justiça comutativa. Eu para você, você para mim. Quem tem muito, quem está empoderado, não compartilha. Ele, como diz a musiquinha lá, né? E cada vez o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, né? Quem traz esse questionamento é o Beato Antônio Rosmini, lá em 1848, que vai falar de justiça social num livro dele, A Constituição segundo a Justiça Social. Veja que é antes da Rerum Novarum. Sabe o que acontece em 1848 com esse livro do Beato Antônio Rosmini? Ele só se tornou beato em 2007. Entra o index dos livros proibidos, porque ele questiona a injustiça social que está acontecendo. Quando eu vejo algumas posturas clericais hoje, eu penso exatamente nesse período aí da Idade Média para Moderna, em que também silencia, reza porque é vontade de Deus que vocês fiquem assim, você está desse jeito, vem com aquela teoria aí a pessoa tem porque ela fez por merecer, né, da meritocracia, e não considera a pessoa no imago Dei, que todos têm o direito. Inclusive, se esquece de todos os textos da igreja primitiva, da patrística, tudo fica ignorado, o que importa, né? E aí coloca o Beato Antônio Rosmini no index lá. Pio XI é quem vai, na 40º ano, retomar este livro do Beato Antônio Rosmini e retomar essa expressão de justiça social. Não é possível se dizer cristão se eu não pratico e não vivo e se não empodera a justiça social que promove o bem comum. E aí, ela vem dar uma ênfase no sentido econômico, a uma justa distribuição e abolição das diferenças injustas entre os diversos setores sociais, com um marcado acento na melhoria das condições de vida dos mais pobres e desprotegidos. E esta lei de justiça social proíbe que uma classe seja pela outra excluída da participação dos lucros. Violam-no, por conseguinte, tanto os ricos, que felizes por se verem livres de cuidados em meio de sua fortuna, têm por muito natural embolsarem eles tudo o que os operários nada, como ele vai falar contrário, a classe proletária, que, irritada por tantas injustiças e demasiadamente propensa a exagerar os próprios direitos, reclama tudo para si. Agora a gente vai tomar a fábrica, o dono da fábrica não vai ter nada, é tudo nosso, ele que vai para a miséria. O Papa Pio XI vai falar nenhum nem o outro, a justa medida, o equilíbrio. Eu te dei... te contratei na minha empresa, você está me dando lucro e eu vou te dar um salário justo, digno, para você viver com a sua família, mas eu também vou ter condições de viver com a minha. Então, ele vai dizer exatamente a justiça social, esse equilíbrio, de dar justo a cada um, a todos, que convivam pacificamente, né? E aí ele combate, né, suprimir toda a propriedade, as rendas, os proventos, qualquer que seja a sua natureza e função social, uma vez que se obtenham e pela simples razão de serem obtidos sem trabalho. Lucro sem trabalho não é digno. Exploração do trabalhador não é digno. Também se apropriar do que não me pertence comum. Nunca aconteceu, viu? Nunca vi isso acontecer. Estou lá trabalhando na fábrica e resolvo...
o patrão já tem bastante, isso aqui eu vou levar embora, isso aqui eu vou levar embora, isso aqui eu vou levar embora, aí a gente autua, né, prende por furto. Mas ele tem um monte. Não, mas não é por aí. A gente tem que lutar para ter um salário digno, mas se eu estou trabalhando com um dele, eu não posso também praticar aí o furto, né, e agir de maneira ilícita. Resta ainda outro ponto estreitamente ligado com o precedente. Como não pode a unidade social basear-se na luta de classes, assim a reta ordem da economia não pode nascer da livre concorrência de forças. Então, se a gente não vai ter a luta de classes, mas também não pode ter a concorrência de forças. Por quê? Porque o trabalhador, o proletário, não tem a mesma força para lutar com quem tem o din-din, para quem tem todo o patrimônio de igual para igual. Então, não é justo. A livre concorrência, ainda que dentro de certos limites é justa e vantajosa, não pode de modo nenhum servir de norma reguladora à vida econômica. Urge, portanto, recorrer aos princípios mais nobres e elevados. Quais? Justiça e caridade social. Pio XI vai falar lá nos anos 40, né, nos anos 30, quer dizer, viver a justiça e a caridade social. Dar aos meus trabalhadores, aos meus empregados, viver com dignidade e partilhar tudo o que temos no bem comum. Por quê? Porque aí um outro princípio, a destinação universal dos bens. Lembra, São Clemente? Tudo era de todos. Aí um disse que é meu, outro disse que é dele, e se fez a injustiça na face da terra. Deus destinou a terra com tudo que ela contém para uso de todos, tanto que essa frase de São Clemente vem para o compêndio. Todos os homens e todos os povos, de modo que os bens criados devem chegar equitativamente às mãos de todos, segundo a justiça, segundo a caridade. Sejam quais forem as formas da propriedade, conforme as legítimas instituições dos povos e segundo as diferentes e mutáveis circunstâncias, deve-se sempre atender ao destino universal dos bens. Está lá na Gaudium et Spes, número 69, e o compêndio, o 171. Essa, a partir da fala de São Clemente de Roma. Então, pensar nisso, fazer o bem comum acontecer para que haja justiça social. E, tendo justiça, para que haja paz. Porque a paz, ela vai ser fruto da justiça. Estou terminando, tá, gente? Os bens da criação são destinados a todos e devem ser preservados e servir ao bem de todos. São João Paulo II, na Solicitudo Rei Socialis. Deus deu a terra a todo o gênero humano, para que ele sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém, centésimos anos. A destinação universal estabelece um limite ao direito de propriedade, que não pode impedir que outro tenha igualmente a sua parte no dom de Deus. É o fundamento do direito à propriedade. A destinação universal dos bens impõe deveres da solidariedade entre pessoas, classes sociais e povos. Por quê? Porque ela tem uma função social e São João Paulo II vai insistir nisso, né? Já insistia São João 23. Não há direitos absolutos de propriedade, isto é, ao direito de propriedade é inerente à função social. Se a propriedade não está tendo uma função social, pode invadir, sim, e fazer um assentamento e produzir na terra, né? E teria que ter feito. Eu me lembro que Padre Arno Benzing, ele era filho de alemães, que vem para cá exatamente no período das guerras e da crise alemã, e ele diz que depois da Segunda Guerra eles voltam para lá e têm contato com os parentes que ficaram, e que a Alemanha se superou e recuperou, não se tornou um país milionário, mas não tem essa desigualdade social gritante que nós temos aqui. Foi feita a reforma agrária. Ele falou, só que a reforma agrária feita lá na Alemanha era assim, você vai ter um pedaço de terra, vai ser sua para você produzir. Se você não produzir, o Estado vai pegar de volta e passar para outro. Mas você vai produzir, e se vier uma intempérie, destruir toda a tua
produção, toda a tua agricultura, e você não conseguir colher naquele período, você não está endividado com os bancos, porque o Estado te subsidia, até hoje é assim. Então, se veio um período em que os intempéries destruiu a lavoura, ele não vai perder a terra, diferente daqui, né? Diferente daqui de tanta gente que perdeu seu pedacinho de terra, porque para plantar, foi lá, emprestou do banco, e aí o terreno, a terra, é hipotecada como garantia. Se a lavoura não deu, ele não conseguiu vender, o que é que o banco faz? Toma a terra. E a gente ainda não conseguiu avançar numa verdadeira reforma agrária no Brasil, para que a gente possa realmente promover um bem comum daqueles que trabalham no campo. E aí ele vai dizer São João Paulo II, lá aos indígenas do México, sobre a propriedade privada, pesa sempre uma hipoteca social, para que os bens sirvam ao destino geral que Deus lhes deu. E na Labora Exerce ele vai dizer o mesmo, ele vai dizer, né, que a propriedade privada tem uma finalidade social, ou deve servir ao bem comum da sociedade. Toda propriedade privada deve servir ao bem comum. Claro, falar assim, então a sua casa, vamos tomar a sua casa, mas a minha casa é eu e minha família que moramos nela, não são muitas casas, não são hectares de terra aí improdutivos, mas que são meus e ninguém põe a mão. Quem te deu o poder, o direito de dizer é meu e pronto, né? A propriedade atenderá à sua função social, está lá na Constituição, no artigo 5º, no inciso 23. Bastaria essa disposição, mas a Constituição reafirmou a instituição da propriedade privada e a sua função social como princípios da ordem econômica. Artigo 170, inciso 2 e 3 da Constituição. Além disso, inscreveu o princípio da função social da propriedade com conteúdo definido em relação à propriedade urbana e rural. Por isso, o movimento do sem-teto, eu lembro que quando a gente estava estudando direito, a minha professora, que é da capital, a doutora Renata, de Direito Civil, trouxe para nós assistirmos uns videozinhos, fita cassete da época, né, sobre as invasões do movimento sem teto. E aí ela nos questionou, tão certo que eles estão fazendo, invadindo esses apartamentos, né, esses edifícios, essas casas que estão abandonadas, esses cortiços, e ali morando, fazendo, arrumando, e alguns de nós, acho que está errado, porque é propriedade privada, né, mas está sendo usada, está tendo uma função social. Pois lá, está lá na Constituição, ó. E está aqui, né, o artigo 182, 184, 186, definindo quem pode, como você pode ter esses movimentos e de empoderar-se, né, de se assentar nessas propriedades que não estão tendo a sua função social. E aí, para a gente concluir, a paz social não pode ser entendida como irenismo, atitude conciliadora, ou como mera ausência de violência. Isso também está lá no ponto 3 da Justiça Social, quando no caderno Encantar a Política, essa frase do Papa, esse texto do Papa Francisco na Evangelii Gaudium. A paz social não pode ser entendida como irenismo, atitude conciliadora, ou como mera ausência de violência obtida pela imposição de uma parte sobre a outra. Aí, ó, saiam da terra aqui, porque tem ordem de despejo, vão sair, e eles saem tudo quietinho, porque não tem o que fazer, porque é assim mesmo. Isso é irenismo. Também seria uma paz falsa, aquela que servisse como desculpa para justificar uma organização social que silencia ou tranquilize os mais pobres, de modo que aqueles que gozam dos maiores benefícios possam manter o seu estilo de vida sem sobressaltos, enquanto os outros sobrevivem como podem. As reivindicações sociais que têm a ver com a distribuição das receitas, a inclusão social dos pobres e os direitos humanos não podem ser sufocados com o pretexto de construir um consenso de escritório ou uma paz efêmera para uma minoria feliz.
A dignidade da pessoa humana e o bem comum estão por cima da tranquilidade de alguns que não querem renunciar aos seus privilégios. Quando esses valores são afetados, é necessário uma voz profética. E aí, como ele diz, então, o caderno nos traz questões práticas. Investimento na manutenção das públicas, sistema de saúde, que a gente estava avançando com o SUS, parece que a gente está voltando lá na década de 80, quando a saúde era mais caritativa. As organizações, congregações religiosas é que davam as casas as Santa Casas para acolher quem não tinha condição de pagar pela saúde. Porque a fila do SUS está enorme. Tem pessoas que acabam, quando chama para o atendimento, a pessoa já faleceu. Então, tá muito complicado, ou está com a doença avançada, né? O sistema escolar, a reforma, por exemplo, do ensino médio, que deixou, mas bem menos, diminuiu, assim, enxugou as disciplinas de filosofia e sociologia para pôr mais disciplinas técnicas. Por quê? Porque eu quero operador para trabalhar na minha fábrica, na minha indústria. Eu não quero cidadãos empoderados, pensantes, críticos, que questionem, né? A questão da segurança pública, eu me lembro quando eu entrei na polícia em 1992, em 93 na academia, a gente falava muito de direitos humanos, que o ideal seria que a polícia que faz a ronda escolar, que faz a ronda do bairro, não tivesse armada, que os países desenvolvidos não precisam disso. E aqui a gente quer armar até a população em geral, né? A preservação ambiental. E aí, por fim, questão dos recursos. Para a gente fazer acontecer a política do bem comum, precisa de questão financeira. Só que o sistema tributário do Brasil, os impostos recaem mais sobre os rendimentos do trabalho, são as formas de desconto, sobre os bens de consumo básico, sobre os rendimentos dos capitais e lucros da empresa, é menor, é o mínimo. Quem paga mesmo é a classe média para baixo, a classe que consome, a classe que é trabalhadora, é essa classe que paga. Rico, cada vez mais rico, pobre, cada vez mais pobre. E aí, não sei se vocês têm conhecimento, mas, por exemplo, como eu coloquei, o Estado de São Paulo reviu a tabela dos carros usados para poder cobrar o IPVA. Interessante que quem tem iate, helicóptero, jatinho particular, eles não pagam imposto nenhum. Não tem imposto para esse tipo de transporte. É pobre que tem helicóptero? É pobre que tem iate? Se o pobre tem um Fusquinha, um Passatinho, um Fiatzinho Uno, ou uma variante, uns carros simples, esses têm IPVA. E o carro, e o transporte rico, caro, não tem imposto. Então, não é de hoje que é aí que se tem, né, a Fatorelli insistindo na reforma tributária. E a gente precisa pressionar, do mesmo jeito que a gente fez a pressão para ter a lei da ficha limpa, para ter a lei contra a corrupção eleitoral, a gente precisa insistir numa verdadeira reforma tributária, assim como insistir numa reforma agrária que realmente faça justiça social. Por quê? Porque a gente pensa no respeito ao homem, a gente propõe o exercício do diálogo, mas a luta pela justiça com a nossa experiência de vida e o nosso compromisso político cristão. Que a gente viva esse compromisso firmado pela nossa experiência de vida de lutar pela justiça, sem exercer o diálogo, mas nos empoderar e lutar com todas as forças, com todas as nossas possibilidades e ferramentas para que o bem comum aconteça. Assim, eu encerro e me coloco aqui, então, com vocês para a gente dialogar um pouquinho. Obrigada, Dolaine, obrigada pelo um conteúdo tão
grande, tão expressivo, né? Que nos leva à reflexão. Vamos refletir bastante. Vamos ver agora o pessoal que está aqui colocou algumas coisas no chat para você. Se alguém tiver alguma questão para colocar também. Deixa eu ler aqui primeiro, ó. Tá. A Ana Beatriz fez uma colocação, mas acho que você já respondeu, né, Ana Beatriz? Ela, no decorrer ali da explanação dela, ela já respondeu. O cargo que ocupa porque Deus permitiu, esse pensamento eu não consigo compreender. Cristo fala isto antes de ser crucificado? Então, acho que você já respondeu durante a sua explanação. Foi isso, Ana Beatriz? Tudo certo? Ela Então, realmente respondeu. Isso aí. Vamos ver mais aqui. José Emílio também tem uma colocação, uma observação. Como você disse, a terra está lá sem produzir, desocupada. Por isso, quando alguém disser invadiram a terra, podemos corrigir e dizer ocuparam a terra, porque Sim, ela não era utilizada para nada de bom e Sim. não cumpria o seu papel, eu acho que papel social. Pronto, é isso. Muito bem, é isso mesmo. Eu acho que eu falei invadir, mas é porque vem aquilo, né? Então, a invasão, são invasores, como era a das propriedades aí urbanas. Não, é ocupação mesmo, está ocupando. Está ali, seja a terra, como a gente vai aqui para o interior de São Paulo, você olha assim, terras e mais terras, e olha e fala, o que está produzindo aquilo ali? Não está fazendo nada. Mas o povo está lá amontoado, cada vez vindo mais para as regiões urbanas, porque não tem lugar para eles produzirem. E pensar economia, né, eu não quero nem entrar muito aí na questão da economia solidária, na agricultura familiar, porque aí vai ser trabalhado nos 3 T's, mas quando a gente pensa quantas famílias com agricultura familiar a gente teria os alimentos mais saudáveis, sem tanto agrotóxico, melhor para chegar, mais chegando ali nas regiões de perto, então era até mais barato, não é? Hoje a gente vai no mercado comprar um pé de alface, R$5, você olha e fala, o quê? Um pé de alface, R$5? É isso mesmo? Então, são coisas, o salário não sobe. Quando vai corrigir o salário, a inflação foi de 5%. Eu falo, como é que a inflação pode ser de 5% se o que eu comprei o ano passado já subiu 30%, 40%, 50%? É uns cálculos que a gente sabe que é para enganar mesmo, que não é bem isso, né? E aí divulga nas redes sociais, nas grandes mídias, para fazer descer goela abaixo. Então, bem colocado. É a ocupação, está ocupando os territórios, ocupando os imóveis na região urbana, e como está ali na doutrina social, direito. É até direito fazer isso, porque a pessoa precisa viver com dignidade. O Carlos Fadiolo até foi antes dele, da Ana Beatriz, eu passei, mas vamos lá. Ele comenta o seguinte, relembrando o grande padre Lebré, a política é a ciência, a arte e a virtude do bem comum. Exatamente, isso mesmo. Isso mesmo. Mas aqui uma colocação, vamos ver, do Carlos Fadiolo também. Momento terrível em que vivemos. No sentido contrário, com o atual Congresso, foi aprovado que o banco tome mesmo a única propriedade da família. Pois é. Você sabe que até antes, bem de família não poderia ser tomado de forma alguma. Agora vem com essa reforma aí que é absurda, absurda. Já estão entrando com ação no STF para que seja declarada inconstitucional essa proposta. Mas, por enquanto, a legislação ainda está aí, né? E agora, imagina... Então, eu vou lá, tomo a única casa que é bem de família e a família que vai para a rua. Qual o problema? Mais uma menos não faz diferença. É um absurdo isso. Bem colocado. Então, no chat é isso que nós temos. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Agora vamos abrir os microfones. Maria Ângela levantou a mão. Posso falar? Pode. Fica à vontade. Eu tô terminando de ler aquela trilogia sobre escravidão do Laurentino, né? Porque o curso de verão que eu trabalho vai falar de educação com esse recorte racial.
E aí é muito interessante que lá fica muito claro que logo depois da abolição, vamos botar abolição entre aspas, da escravidão, foi um momento que no Brasil, se tivesse feito uma reforma agrária, os problemas que a gente tem até hoje, talvez não estariam como estão. Então, a gente teve vários momentos na história em que a possibilidade de ter reforma agrária seria solucionar os problemas estruturais que a gente vive até hoje. Mas o poder de decisão e o poder de barrar essas iniciativas da elite do Brasil, de quem tinha o poder, no caso eram os fazendeiros, né, que a gente está vivendo numa época de café, de cultura de café. Então, eu não sei quando nesse país terá a reforma agrária. Eu fico me questionando se um dia a gente vai ter. Né? E aí os problemas que os escravos tiveram e que trazem esse problema até hoje, né? E aí se briga, porque quando tem uma questão de cotas, que a gente fez 10 anos agora, já estão se questionando, tentando mudar. Então, tem tanta coisa, né, Dolaine, que está errado, e que isso reflete hoje. As coisas vêm vindo e vão se acumulando. É só um comentário. Muito bom, Mariângela. Enquanto você falava, eu estava até pensando aqui no grito dos excluídos desse ano, em 200 anos de independência. Independência para quem? Que independência? Eu vi até que apareceu aqui rapidinho, a Lei Áurea, a Ana colocou. Então, a Lei Áurea foi simplesmente por pressão, porque se não fosse a pressão de fora, o Brasil era o único país ainda com escravos, não teria tido essa libertação, entre aspas, dos escravos. Olha, vocês estão livres, só que assim, vocês saem com uma mão na frente e outra atrás, não quero mais vocês aqui nas minhas fazendas, o que vocês vão comer ou deixar de comer, eu não quero nem saber, aí eles vão para onde? Para os morros, para tentar sobreviver, e são escravizados, remunerados, né? Porque daí são contratados com salário de miséria, sem direitos. Que libertação foi essa? Então, tudo aqui no Brasil acaba sendo muito falácia. Vamos fazer porque estamos sendo pressionados, como a Mariângela colocou, a questão da reforma. Quantas vezes já se tentou essa reforma, se insiste, é mais fácil silenciar, até como fizeram com Dom Pedro, com Dom Helder Câmara, principalmente, que questiona, do que fazer o que tem que ser feito. E parece, sim, faz uma lavagem na cabeça do povo cristão, batizado em geral, que não consegue perceber que estão sendo manipulados e que estão sendo escravizados e que continuam na miséria. E que eu gostei muito quando um professor de filosofia explicou para nós sobre Sócrates, que Sócrates falava assim, cuidado, que o fogo que arde na casa do vizinho, se você não ajudar a apagar o fogo da casa do vizinho, vai atingir a tua parede também. Então, eu nunca me esqueci disso. E a gente fica assim, não, mas eu tô bem, eu tô tranquila, eu tô confortável, mas o fogo vai atingir a tua casa também. Exatamente. Cassi, levantou a mão, tá na fila. Oi, parece que Pavanelli também tinha levantado antes, não? Não, você é a primeira. Eu falei. Tá bom, tudo bem. Agradecendo a intervenção e a reflexão que a Dolaine nos trouxe, e realmente é uma reflexão que a gente tem que retomar com todos os textos, uma leitura cuidadosa, para que a gente possa realmente ir assimilando, pensar na leitura do compêndio da doutrina social da Igreja, mas lembrar também que esse compêndio não é um definitivo, porque ele hoje está acrescido de todas as encíclicas e as cartas do Papa Francisco, né? Então, o compêndio teve um vigor, ele continua presente, mas ele não é a resposta definitiva, mas é um trabalho que continua sendo feito, né? É um estudo, um acréscimo sempre, é um projeto em construção, né?
e construído tanto pelas cartas do magistério romano, mas também pelas todas as cartas que a gente tem nas conferências episcopais, né? A CNBB agora completando 70 anos, ele volta a retomar todos os documentos também da CNBB, que, de certa forma, completam o compêndio da doutrina social da Igreja. Então, eu acho que a Dolane nos chama, assim, a uma importante reflexão. E lembrando, nesse momento eleitoral, que a gente deveria, tendo em vista a reflexão sobre o bem comum, nesse momento de votação em outubro, dia 2, principalmente na votação para a Assembleia Legislativa, nos perguntar qual é o partido, ou quais são os partidos que, durante os períodos anteriores, né, favoreceram medidas que trouxeram ou levaram ao bem comum. E quais são os partidos que votaram medidas, aprovaram medidas que não favorecem o bem comum, né? Ontem, um desses dias, uma pessoa falava assim, há um projeto de vida, que seria o projeto a favor do bem comum, mas há também um projeto de morte. Então, que a gente possa, nas eleições, principalmente nas eleições para o Legislativo, nos deter nos programas dos partidos e naquilo que os partidos já fizeram, nos partidos políticos que estão aí e que estão à nossa disposição, né? Exatamente esse pequeno exemplo aí que o Carlos lembrou, com relação à possibilidade dos bancos retirarem a única propriedade, a única casa da família, isso acontece nos países europeus. Portugal, há anos atrás, eu não sei se 5, 6, 7 anos, houve assim naquela crise de 2008, não é? Aquela falência generalizada, as pessoas sem dinheiro, e realmente as famílias sendo expulsas das suas casas pelos bancos. E aqui trouxeram novamente a medida para cá. Então, um partido que aprova, que apresenta, um governo que vota, que aprova um projeto desses, né, é um partido que não merece o nosso voto agora nas eleições de 2022, porque ele não está com um projeto que favoreça o bem comum, né? A gente está vendo, por exemplo, lá em São José dos Campos, quem está acompanhando um pouquinho a perseguição, uma desocupação de um conjunto de moradores ali do centro da cidade. Simplesmente a prefeitura arrasando, né? E esse prefeito está como vice de um dos nossos candidatos aqui ao governo do estado. Quer dizer, o que essa pessoa está representando em termos de bem comum? Então, é tudo muito concreto, né? A gente precisa fazer a leitura dos textos, mas realmente, sempre que for possível, trazer essa leitura, né, para o cotidiano, para a realidade, principalmente agora, às vésperas da eleição. Tanto que a cartilha vai se perguntar, né? Verifique quais são os partidos que votaram, por exemplo, a emenda constitucional número 95, está na página 54, que estabelece o teto de gastos. E com esse teto de gastos, cadê o dinheiro para a saúde? Dolane colocou a situação, né? Verifique quem é que votou a favor da reforma trabalhista, né, da redução da maioridade penal, da reforma da Previdência Social, a questão, por exemplo, da lei dos povos indígenas, do marco legal. Quais são os partidos que estão a favor do marco legal? Eu posso votar conscientemente, a partir de uma leitura da doutrina social da Igreja e de uma perspectiva do bem comum, de solidariedade, do samaritano, em um partido que não exerce uma política de bem comum, né? Então, eu acho que deixaria essa pergunta para reflexão, Dolane, para todos nós, porque é isso realmente que a gente vai precisar enfrentar agora nesse momento, né,
E esse encantar a política é um processo, mas ele tem uma concretude muito grande também nesse momento. Era isso, obrigada. Muito bem colocado, Cassi. Muito bom. Carmen, eu te cortei, desculpa. Não. Eu agradeci a Cassi. Pode comentar, Dolane, imagina. Pode comentar. Não, mas é bem colocado, assim, bem exposto, que as reflexões que a Cassi nos traz, é exatamente isso mesmo. Você olha para a reforma trabalhista, quantos direitos foram tirados dos trabalhadores? Você olha para a reforma da Previdência e me pergunta, mas eu não posso aposentar? Eu falo, não, você não pode mais. Olha, agora eu faço o teu cálculo previdenciário, você não tem direito, olha, você está nessa situação. Ai, mas e agora? Então, mas eu tenho PPP. Não, você não tem, seus PPPs nenhum vale, não foram aceitos nada, você perdeu esses anos. Olha, isso aqui já alterou, não é mais assim. Então, são reformas que vieram só para prejudicar o trabalhador e só para empobrecer mais ainda a classe trabalhadora. E a gente tem que tomar essa consciência. Talvez, assim, para a juventude que não viveu os problemas que nós vivemos no nosso período de juventude, não consigo ainda assimilar. Por isso que eu falei da questão do rememorar, fazer o processo histórico. Porque quando eu digo minhas filhas, olha, vocês não sabem o que é passar uma fome, vocês não sabem o que é não ter uma alimentação saudável, uma mesa farta. Vocês não sabem o que é não ter a mesa farta, vocês tiveram, mas vocês têm que ter consciência que como sua mãe, como seu pai vieram numa situação mais pobre, existem muitos aí hoje que estão na mesma situação que nós vivemos na década de 70, na década de 80. Eu falei, nós voltamos para a década de 80, para a miséria da década de 80, é só olhar para a realidade aí, ver a quantidade de pessoas que não estão tendo um teto para ficar, não vou entrar aí na questão do teto trabalho, mas, sabe, olhar para essas situações todas. Então, assim, é bem o que a Cassi está falando. Quem eu vou votar? Como eu vou votar? Quem vai pensar no bem comum? Quem vai promover o bem comum? Quem vota nessas barbáries que atingem o povo? Esse, então ele não merece meu voto, e a gente tem que ter isso. E pensar, eu falo, olha lá, década de 80, década de 90, anos 2000, qual foi a época que estava melhor? Quem estava ali naquele período? Diga para mim, faça comparativos, o que você tem de patrimônio, em que época foi que você comprou? Quanto que você adquiriu? Quanto que você conseguiu? É só fazer análise, trazer fatos, né? Trazer o concreto, trazer ali os dados e fazer o comparativo. Não é tão difícil assim, ainda mais hoje com todos os meios de comunicação aí, você joga lá no Google, você consegue pesquisar, é só ir aprofundando, né? Mas, muito obrigada, Cassi. A Vanelli levantou a mão. A Vanelli. O que eu queria falar é isso mesmo. Em 1980, né, o Roger Moreno, que é do Traje a Rigor, ele fez uma música, né? A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. O protesto dele, na época, era justamente essa luta. A gente não quer lutar só... Hoje a gente voltou a isso. A gente está lutando por comida. 33 milhões de pessoas hoje não tem o que comer. 115 milhões não faz as 4 refeições por dia. 26% das crianças de 2 a 9 anos têm o que comer, o restante não. Eles têm alguma deficiência nutricional justamente por isso. Né? E a gente fica brigando por é Bolsa Família, é Bolsa não sei o quê, é um monte de esmola. Esmola, está comprando, né? É o circo e o pão, e a gente não percebe isso. Né? A vida toda eu briguei por vale transporte, vale refeição, vale isso, vale aquilo. Tem que acabar tudo isso. Enquanto isso não acabar, a gente não vai desenvolver, não vai. É só olhar todos os países do mundo. Eles achataram o salário de São Paulo é R$ 2.800, salário médio. Né? Então, você imagina, tudo bem que você não pode encontrar Brasília, que é maior, né?
Mas, sem contar Brasília, São Paulo é o segundo maior estado de riqueza em relação à renda per capita. Imagina, a pessoa tem 4 filhos, agora não tem mais aposentadoria, né? Dificilmente vai fazer isso. E a minha pergunta para você é o seguinte: quantas pessoas conseguem comprar remédio, mas o remédio realmente que ela necessita? Vou só dar um exemplo aqui, só para terminar. Você pega remédio pelo governo de diabetes, você vai lá e pega. Vai um dia no médico e pergunta para ele daquele remédio que você pega, a ação que ele está. Aí ele vai falar para você, não, mas tem um que é pago. Custa em torno de R$1.000 por mês. Né? Um pouco menos que um salário mínimo. Aí, quantas pessoas podem fazer isso? 25 milhões? Daí é 12% da população. Então, eu acho que a gente tem muito... Mas é um caminho tão grande que é um caminho, como diz o padre, a gente não vai chegar, a gente vai perder. Mas a gente tem que deixar alguma coisinha para a gente voltar daqui 40 anos e falar, né? Olha, em 1980 eu estava melhor do que agora, a gente está fazendo a mesma coisa. Então, daqui 40 anos, a gente olhar e ver que evoluiu, né? É só você voltar para um lugar que você conhece há 40 anos atrás, aquele lugar está pior do que era há 40 anos atrás. Qualquer cidade, qualquer lugar. Você tirando a Avenida Paulista, qualquer lugar que você pode ir está pior. Vê o centro de São Paulo, né? Centro Velho. Desculpa. Realmente, Pavanelli, é bem isso mesmo. A questão da saúde é bem o que você falou. O que o SUS dá, ou você pega ali na farmácia popular, né? Mas realmente é o paliativo, não é o que vai resolver, o que faz o tratamento, como é de uma pessoa que tem condição de dar realmente, de gastar R$1.000 num remédio que vai ser efetivo. E olhar, assim, para a realidade das crianças realmente é gritante. É gritante as crianças não terem lazer, não terem alimentação correta, não terem uma educação de qualidade. Eu nem estou questionando os profissionais que estão no mesmo barco que a gente, então também se desdobram o máximo que podem, fazem o seu melhor. A gente sabe que em todas as profissões a gente tem aquele profissional que não é tão dedicado, né? Eu sei disso como policial, sei disso, fui funcionária pública há quase 25 anos, então eu entendo isso, mas não é a maioria, é um ou outro. A grande maioria dá o seu suor, dá o seu tudo, por nada, para receber mal. Se você pega, na saúde estão recebendo mal, agora pôs o teto dos enfermeiros que fazem faculdade, e eles estão brigando, o sistema de saúde, principalmente o particular, é ele que está brigando, para não pagar o teto dos enfermeiros padrão. Por quê? Porque é um absurdo. Então, a pessoa estudou faculdade, gastou para fazer a faculdade e ganha menos do que ela gastou para pagar da faculdade. E esse é um fato. Ela investiu, gastou e foi naquilo que ela tinha dom, que ela se identificava e não tem reconhecimento nisso, é um absurdo. E aí vai sucateando, vai falando assim, não, vai fazer Senai, vocês vão trabalhar tudo como metalúrgico ou como nas áreas aí, vocês vão ganhar bem, vai ganhar bem nada, vai ganhar mal e vai cada vez ter menos direito e trabalhar mais. Então, realmente, vocês têm razão, a sua colocação é bem significativa para o contexto, porque realmente é triste, é escandaloso, é deficiente, e nos conclama, sim, a olhar e falar assim, eu não quero que a minha neta olhe e fale assim, nossa, na década de 80, os anos 2020, foi igualzinho à década de 80, a miséria que a gente está vivendo, a gente precisa superar isso. E aí eu retomo o que a Cassi falou, vamos pensar em quem a gente vai votar, em como a gente vai votar. Essa questão de ficar ali, falar de política, não é ir para rodinha ali de muro de vizinha, ou roda de bar ali, de boteco, e ficar assim, não, mas é o meu candidato, não é jogo de futebol, não, que você torce para um time, eu torço para outro, e que a gente disputa o time, não é isso, é pensar no bem comum, que é melhor para todos nós.
Não é ter político de estimação, mas aquele que realmente vai trabalhar pela gente, que vai fazer o melhor. É isso. Gente, eu agradeço imensamente, viu, vocês terem me dado essa oportunidade. Estou sempre à disposição. Me perdoem aí alguma coisa que não ficou muito clara, né? E obrigada pela confiança de vocês. Nós é que agradecemos, Dolaine. Muito obrigada a todos. Já passamos um pouquinho já da hora, mas se alguém tiver mais alguma questão, tudo certo? Então tá, acho que podemos terminar, né? Podemos terminar. Obrigada mais uma vez, Dolaine. Quero agradecer a todos, a Cassi, Maria Ângela, a todos os demais coordenadores, assessores, professores, em nome do CTAP, curso de Teologia para Agentes de Pastoral. Pessoal também integrantes da Pastoral de Fé e Política, que estão aqui, demais pessoas, muito obrigado. Lembrando que a semana que vem, na próxima sexta-feira, nós teremos também a continuidade, né, do nosso curso, será o 4º encontro, com o tema Terra, Teto e Trabalho. Então é isso, boa noite a todos, muito obrigada mesmo, e Deus abençoe a todos nós. Bom, amém. Obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite.